Olá, vamos conversar agora sobre as imunidades culturais. As imunidades culturais, elas estão no artigo 150, inciso 6º, alíneas D e E da Constituição. Na linha D, nós temos a imunidade dos livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. E lá, linha E, temos a imunidade dos fonogramas e videofonogramas musicais ou litero-musicais, que contenham obras musicais ou líteros musicais de autores brasileiros ou interpretadas por artistas brasileiros. Essas imunidades, elas têm o escopo de proteger a cultura brasileira, de favorecer o acesso à cultura, seja o acesso à cultura escrita, seja a cultura que está lastreada em músicas, em fonogramas e videofonogramas musicais ou litero-musicais. Vamos começar a conversar sobre a imunidade, então, dos livros, jornais e periódicos. Essa imunidade, ela é uma imunidade que protege a cultura, como nós já conversamos. E a cultura aí traduzida no meio escrito. E veja, outra coisa interessante, essa imunidade alcança também o papel destinado à sua impressão. Por que isso? Porque havia, na época, temos que lembrar que a Constituição é de 88, e, portanto, a mídia, os recursos digitais não eram conhecidos, não eram de amplo acesso. Então, originariamente, você só tinha meio escrito, meio impresso, de divulgação de cultura. Você não tinha escritos digitais, você não tinha e-book. Você só vai deparar com isso a partir mais intensamente do ano 2000. E antes disso você não tinha esse meio de veiculação de cultura. E o papel aí, você pode se perguntar, por que o papel e não a tinta? Porque ele só protege o papel. Porque o papel, aí, nós temos que lembrar dos jornais. Os jornais, eles, hoje você tem jornais em mídia, nos jornais digitais. Você quase não tem circulação de jornal em papel. Ele é muito mais circulado digitalmente. Mas, em 88, o jornal do papel ele era predominantemente importado. O papel utilizado no jornal ele é um papel diferenciado. E você não tinha indústria suficiente aqui no Brasil, ou indústria de grande porte, que produzisse papel para jornais em grande escala. E aí, com isso, a maioria dos jornais importavam esses papéis. Os jornais eram importados. O papel, o jornal era importado. Da qualidade, necessidade de ser um papel que a tinta fixasse, não soltasse tinta na mão do leitor. Então, o custo de importação era muito alto. E aí, por isso que se preocupou-se com o papel. Porque você não tinha uma indústria ainda com qualidade para produzir papel jornal no país. E boa parte desse papel era importado. E por isso que ele protege o papel e não se preocupa com a tinta. Porque a tinta era algo que era mais acessível, era mais difundido, a comercialização. Então se protege livros, jornais, periódicos e o papel destinado à impressão. E outro ponto a se dizer é que pouco importa a natureza da qualidade cultural do que está sendo veiculado. Ou seja, não é o livro de Machado de Assis que é imune. Pode ser o livro de piadas do Ari Toledo. Pouco importa. Não é a qualidade do que está sendo veiculado. Pode ser um escritor clássico, como pode ser um escritor de poucos recursos literários. Uma escrita de baixa qualidade, pouco importa. O que interessa é que, seja um, seja outro, esse livro vai ser imune. Não é a qualidade cultural que está sendo veiculada que vai dizer o alcance da imunidade. Porque senão você faria uma restrição, seria uma forma de você
de você limitar a liberdade de expressão. Então, o Supremo deixou claro já que não importa a qualidade cultural do que está sendo veiculado no livro, ou na revista, ou no jornal. Tá? Outro ponto importante é a modernização. Né? Se fala em papel, né? No livro, jornal, periódico e seu papel destinado à sua impressão. O Supremo, então, ele entendia, e pensou assim até 2017, que o e-book, né, o livro digital, ou a revista digital, ou o jornal digital, não era alcançado pela imunidade. Por que não era alcançado? Porque a Constituição falava em papel. Né? Se a Constituição fala no papel destinado à impressão, o Supremo fazia uma interpretação restritiva. Ele entendia que o livro, então, tinha que ser impresso em papel, para ser imune. Se ele era um livro digital, um e-book, ele não era imune. Mas isso mudou em 2017, né? E com muita razão. Porque a tecnologia, ela evoluiu. Não é? O Constituinte, ele queria proteger o acesso à cultura. Né? E ele falou em papel porque era o que existia na época. Não existia livro digital, revista digital, não existia isso. Isso só veio, né, surgir de uns 20 anos para cá. E aí o Supremo reviu o seu posicionamento anterior e passou a entender que o livro digital também o livro eletrônico, o livro digital, a revista digital, o jornal digital também são alcançados pela imunidade. Né? E decidiu isso em recurso repetitivo. E a imunidade dos fonogramas e videofonogramas? Essa imunidade é uma imunidade relativamente recente, né? Ela veio por emenda constitucional e a intenção foi proteger a indústria fonográfica e os artistas brasileiros. A indústria fonográfica brasileira e os artistas brasileiros. Porque ela só alcança os fonogramas e videofonogramas de artistas brasileiros, ou seja, a música que está sendo veiculada tem que ser uma música de um compositor brasileiro. Ou então, pode ser até uma música de um compositor estrangeiro, mas ela tem que ser interpretada por um artista brasileiro. Então, por isso, ela protege os autores brasileiros e protege os intérpretes brasileiros. E o que é imune? É o fonograma, ou videofonograma, ou seja, CD, DVD, pode ser MP3, pode ser MP4, que você comercializa nas plataformas, né, que comercializam esse tipo de mídia, né? Ele vai ser imune, esse produto vai ser imune. E a imunidade alcança os arquivos digitais, alcança também a mídia, né? Então lá o CD ele é imune, né? O disco que é utilizado para gravar a mídia, né, com o som da música, né, com o fonograma, o CD em si também é imune. Então ele sai da fábrica com a imunidade porque ele vai ser utilizado para a indústria fonográfica imprimir a mídia. E a finalidade é justamente proteger a cultura brasileira. E é uma forma também de desestimular a pirataria desses produtos, né? Porque reduzindo o custo, né, com a retirada dos impostos que incidem sobre o videofonograma e o fonograma, obviamente o próprio consumidor não vai ter interesse em adquirir um produto pirata com baixa qualidade, né, se ele pode adquirir um produto, né, original a um baixo custo. Né? E a finalidade foi essa: retirando os impostos, passou-se a você ter um preço mais competitivo e com isso desestimular a pirataria. Então essas são as imunidades culturais, né? A imunidade dos livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão, e a imunidade dos fonogramas e videofonogramas que veicule obras musicais ou literamusicais de autores brasileiros e ou de intérpretes brasileiros. Então, um grande abraço e nos veremos em breve.